Desenvolvimento sustentável. Foi na primeira metade do século XX que os cientistas, por meio de estudos principalmente nos campos da história natural e da biologia, começaram a se preocupar com a extinção de espécies exploradas economicamente e com o excesso de desmatamento. Na década de 1980, foi cunhado o termo desenvolvimento sustentável, que visava justamente estabelecer um controle sobre as atividades humanas, garantindo que o processo de crescimento da economia mundial fosse compatível com a manutenção da qualidade de vida para as sociedades futuras. A principal preocupação naqueles anos era a questão da poluição. A falta de cuidado com o descarte de lixo e rejeitos industriais nas águas, tendo ao mesmo tempo a caça e a pesca, muitas vezes feitas de forma predatória, eram questões que não teriam como fazer vista grossa. Naquela época, muitos percebiam que o desenvolvimento sustentável não era apenas uma questão biológica, mas também um problema social. Desde os primórdios, o movimento ecologista considerou alguns aspectos muito importantes. Primeiro aspecto, a manutenção de uma cultura de paz e cooperação entre as nações, pois a progressão de conflitos impõe risco à manutenção de vida na Terra. Segundo aspecto, a rejeição do uso de energia nuclear, pois os prejuízos podem durar décadas. Terceiro aspecto, a revisão dos hábitos de consumo, pois, se toda a população mundial consumisse a mesma quantidade de recursos e da mesma forma que os países mais ricos, o planeta seria incapaz de sustentar a vida. A sustentabilidade passa por uma nova visão de como viver na Terra. Significa passar a ver como parte de uma comunidade que compartilha um espaço com recursos limitados e que nessa comunidade tudo o que acontece a um afeta o outro. Insetos, fungos, bactérias, plantas e animais mantêm entre si relações extremamente complexas que ajudam a preservar o sistema ecológico do planeta. Somente com respeito a essa biodiversidade é possível garantir que as condições para a vida na Terra serão mantidas. Desde o início do desenvolvimento da consciência ecológica, uma preocupação muito grande das comunidades conservacionistas foi elaborar leis que garantissem uma redução dos impactos das atividades humanas sobre ecossistemas. Desde o início do desenvolvimento da consciência ecológica, uma preocupação muito grande das comunidades conservacionistas foi elaborar leis que garantissem uma redução dos impactos das atividades humanas sobre ecossistemas. Alguns dos conceitos no mundo atual são os de mitigação, compensação, prevenção e precaução. Mitigar significa diminuir a amplitude do impacto ambiental. É esperado que as empresas e o governo tomem todas as medidas para causar o menor impacto ambiental possível quando realizam suas atividades. Compensação, ideia de troca, passam a ideia de troca, o qual é causado um impacto ambiental em um lugar, mas ele é compensado posteriormente com uma medida de melhoria do ambiente ou de um lugar próximo. Prevenir significa tomar todas as medidas para que o impacto ambiental não aconteça. Precaução é uma medida muito ligada ao cuidado básico com o desconhecido. Se vier a acontecer algum acidente, já terá equipamentos aptos e pessoas capacitadas a lidar com aquele ocorrido e saber o que deve se fazer e como fazer para amenizar os danos.